Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde, aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil, coladinhos um no outro. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas, enviadas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. Muito bom! Lembre-se que a leitura é não apenas fundamental para que você aprenda. Ela é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Além disso, continuem com a gente todos os dias. A sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Boa tarde, crianças! Sou a professora Franciele, da Escola José Hoffmann, e como ficou combinado na nossa aula anterior, hoje será o dia do nosso passeio sobre os distritos de Ponta Grossa. Claro que o passeio através de imagens. Vamos começar então? Os objetivos da nossa aula de hoje. Identificar os distritos que constituem a zona rural do município de Ponta Grossa. Reconhecer as características e o modo de vida referentes a cada distrito. Lembrando então aqui do nosso mapa, que eu mostrei na aula anterior para vocês. A parte branca do mapa, o perímetro urbano, a cidade, onde ficam os bairros. E o restante do território são os distritos: Itaiacoca, Guaragi, Uvaí e Periquitos. Vamos começar o passeio? Nosso primeiro destino é o distrito de Uvaia, antes conhecido como distrito de Conchas, sendo denominado Uvaia a partir de um decreto no ano de 1943. A sua população é de aproximadamente 1.400 habitantes. Está localizado a 23 quilômetros do centro urbano, seguindo pela BR-373. Então, para quem conhece a Avenida Souza Naves, lá no bairro da Nova Rússia, pega a Avenida Souza Naves, segue em frente, quando achar a indicação para a BR-373, entra nesse sentido que vai chegar lá em Uvaia. Então aqui algumas imagens, aqui a imagem da Avenida Souza Naves, que dá acesso lá ao distrito. O distrito de Uvaia é constituído pelas localidades de Trindade, Conchas, Taquarussu, Pinheirinho, Taquari, Moema, Bocaina, Lajeado e Moinho. O que é uma localidade dentro do distrito? Para vocês entenderem melhor, é como se fosse o bairro e a vila. Aqui na cidade vocês moram, por exemplo, no bairro de Uvaranas e na Vila 31 de Março. A mesma coisa acontece com quem está nos distritos. Eles moram no distrito e dentro do distrito existem algumas localidades. Então, essas imagens aqui do posto de saúde, da Igreja Católica lá de Uvaia.
Imagens aqui das paisagens lá do distrito de Uvaia. E a economia, do que as pessoas vivem lá. Então, muitas pessoas trabalham com a criação de animais e também com a agricultura, seja a agricultura familiar nas pequenas propriedades ou a agricultura já de grande porte, nas lavouras de soja, de milho. Outra atividade muito importante no distrito de Uvaia é o extrativismo de areia. A areia é retirada das cavas do rio Tibagi. E o distrito é banhado pelas águas do rio Tibagi. Muitas pessoas têm casas lá de lazer na beira do rio e justamente pelo fato do rio está sendo construído uma usina hidrelétrica para a produção de energia. A usina ainda está em construção. E as escolas? Como que funciona para quem mora lá em Uvaia? Então, as crianças que moram no distrito de Uvaia, dependendo da sua localidade, frequentam duas escolas diferentes. A Escola Municipal Professora Zeneida Freitas Schirnermann e a Escola Municipal Prefeito Mascarenhas. E para as crianças chegarem até as escolas, isso vale para todos os distritos, elas necessitam do transporte escolar. O transporte é feito de ônibus, de van, de Kombi e esse transporte ele é terceirizado. O que é isso? A prefeitura contrata uma empresa particular para fazer esse transporte dos alunos. Até porque nem todas as crianças conseguem morar próximo da escola. Muitos moram a quilômetros de distância da escola e saem bem cedinho de casa. Tem crianças que saem de casa às 6 horas da manhã para poder chegar na escola no horário certo. Aí, nós vamos ver o vídeo da escriturária Keila. Ela foi moradora do distrito de Uvaia, ela nasceu lá. Hoje ela é escriturária da Escola Zeneida e ela vai contar para nós um pouquinho como é o lugar lá onde ela vive. Vamos assistir. Oi, meu nome é Keila de Oliveira, eu trabalho na Escola Zeneida e moro lá pertinho da Escola Zeneida. Mas eu me criei aqui na região do distrito de Uvaia, na comunidade da Colônia Trindade. Sempre venho aqui na casa dos meus pais, que eles continuam morando aqui em Uvaia. Tenho meus parentes, tios, primos, que moram aqui. Então a gente sempre está por aqui passeando. A principal fonte de renda aqui dos moradores é a agricultura. Algumas pessoas trabalham com pecuária e a extração da areia que tem aqui. O meu pai trabalha com caminhão e a minha mãe é dona de casa. A gente sempre vem aqui passear, uma região muito gostosa. Eu morei aqui durante 26 anos e eu gosto muito. Ainda um dia eu vou voltar para cá, porque é o nosso sonho voltar para a região rural, onde a vida é bem mais tranquila do que aonde a gente mora hoje em dia. Isso aí, então vocês viram que a Keila, né, ela demonstra ali no vídeo todo o afeto, o carinho que ela sente por esse lugar, que é um lugar muito bom de morar, e ela também fala no vídeo que a vontade dela ainda é voltar a morar lá. Agora vamos para as nossas anotações. Lá no caderno de vocês, eu vou pedir para que vocês coloquem o nome do distrito, Uvaia. E nós vamos fazer as anotações com palavras-chave. O que é palavra-chave? Aquela palavra assim que vem na nossa cabeça quando a gente pensa naquele lugar. Então, pensando no que nós falamos sobre Uvaia, que palavras que está vindo à cabeça de vocês? Sei que tem gente aí que está pensando muita coisa. Então, vamos aí. A professora vai dar algumas dicas. O que Uvaia lembra? O rio Tibagi. Vamos anotar lá. A extração de areia, uma atividade econômica. E a agricultura. Então, são palavras que nos remetem ao distrito de Uvaia. Vamos anotar. Muito bem. Nosso próximo distrito agora, o distrito de Periquitos, localizado a 19 quilômetros do centro urbano pela BR-373. A sua população é de aproximadamente 900 habitantes e as localidades são Jardim Cristo Rei, Jardim Bom Retiro e Vila Romana.
Algumas dessas informações foram adquiridas junto ao Cadastro Técnico Municipal da Prefeitura. Então, nós temos aqui a imagem de uma plantação, uma imagem aérea e também uma imagem de satélite do distrito. Na imagem de satélite, aqui esse pontinho verde que nós estamos visualizando na tela é a quadra da escola que fica localizada lá no distrito. Em Periquitos, a economia também é baseada na agricultura, mas tem pessoas que moram em Periquitos e trabalham na zona urbana, em serviços como restaurantes, supermercados, oficinas mecânicas, alguns pais de alunos são caminhoneiros, mas eles também têm agricultura familiar e a agricultura de grande porte nas lavouras de soja, milho e tudo mais. No distrito de Periquitos fica o Mosteiro da Ressurreição, um bonito lugar para se conhecer, de oração. E as escolas. Quem mora no distrito, também dependendo da localidade, vai para a Escola Municipal Professora Zeneida Freitas Schinerman ou para a Escola Municipal Protásio Schaefer. A Escola Protásio fica na Vila Romana, que pertence ao distrito de Periquitos. Agora nós vamos ver o vídeo da diretora Clarice da Escola Protásio. No vídeo ela vai contar também como é um pouquinho o modo de vida das famílias que vivem lá. Sou Clarice Malesca, diretora da Escola Municipal Protásio Schaefer, localizada na Vila Romana, em Periquitos, nas proximidades do cemitério da Chapada. As atividades da escola iniciaram-se em 2005. Hoje nós atendemos 205 alunos, todos vindos aqui da Vila Romana mesmo e alguns da Santa Edviges. Os pais dos nossos alunos, eles trabalham em diversos setores, como caminhoneiros, balconistas, mercados, mecânicos e entre outros. A nossa vila é uma vila bem tranquila, com poucas moradias. Vamos agora então para a nossa atividade sobre o distrito de Periquitos. Coloca lá no caderno, Periquitos, e as palavras-chave. O que está vindo à cabeça de vocês sobre Periquitos? Agricultura, o mosteiro, que fica localizado no distrito, e a BR-373 como referência à Avenida Souza Naves. Vamos anotar então as palavras-chave de Periquitos? Muito bem para quem fez as anotações. Agora nosso próximo destino, distrito de Itaiacoca. Itaiacoca é uma palavra de origem indígena, de origem caigangue, onde Itaia quer dizer taioba e cog plantação. Então Itaiacoca significa plantação de taioba. Mas o que é taioba, professora? Para quem não conhece, taioba é essa planta, que por sinal ela é comestível. O distrito de Itaiacoca está localizado a 30 quilômetros do centro de Ponta Grossa pela PR-513, conhecida como Rodovia do Talco. Mais para frente vocês vão entender por que é Rodovia do Talco. E é o distrito mais populoso de Ponta Grossa. A sua população está estimada em 20 mil habitantes. E no distrito de Itaiacoca há muitas localidades, até porque, segundo as pessoas que moram lá, alguns nomes de localidades se dão pelo nome da família daquele lugar. Então tem certas localidades que só quem vive lá é que acaba conhecendo, mas eu trouxe algumas aqui para vocês. Então as localidades são Barra Grande, Biscaia, Cerrado Grande, Campinas, Caeté, Imbuia, Mato Queimado, Princesa do Ribeira, Ribeirão da Cruz, Rio de Dentro, Roça Velha, Rio Bonito, Cerradinho, Sete Saltos, Antamoura, Carazinho, Passo do Pupo, Conceição, Caçador dos Casimiros, Bairro dos Ingleses, Boa Vista, Barra Preta, Durval Menezes, Carandá e entre outras localidades. A economia do distrito. A atividade econômica mais importante lá é o extrativismo mineral, com as minas de talco.
Então eu trouxe aqui para vocês verem as pedras de talco. Então a pedra bruta, quando ela é extraída da mina, ela é extraída assim nesse formato. Olhem só, toda branquinha. Depois essa pedra ela vai para a indústria e daí ela vai ser transformada nesse pozinho branco que vocês conhecem, que é o talco perfumado, e também vai para a indústria de cerâmica, de inseticidas, entre outros. Aí também tem as minas de cascalho, que o cascalho é utilizado na pavimentação das ruas. Outra atividade muito importante é a indústria madeireira lá no distrito de Itaiacoca, com áreas de reflorestamento. Reflorestamento é quando há derrubada de árvores para a produção de madeira, no caso, e são replantadas outras árvores no lugar, principalmente nas espécies de pinos e eucalipto. A agricultura também está presente em Itaiacoca, nas grandes lavouras e agricultura familiar. Muitos produtores ali de Itaiacoca vendem as suas hortaliças para os supermercados aqui de Ponta Grossa. A atividade da pecuária. E Itaiacoca tem belezas naturais. Acredito eu que vocês já devem ter ido passear em alguns desses lugares, que é o Buraco do Padre e a Cachoeira da Mariquinha. E as escolas? Os alunos que moram em Itaiacoca também, dependendo da sua localidade, podem frequentar duas escolas, que é a Escola Municipal Professora Maria Eulina Santos Cheena e a Escola Municipal Professor Eloy Avrechac. As duas pertencem ao distrito de Itaiacoca, mas dependendo do lugar, a criança frequenta uma escola ou outra. Nós vamos assistir agora o vídeo do seu Aníbal. O seu Aníbal também foi morador de Itaiacoca por muitos anos. Ele nasceu lá, como se diz, se criou lá e acabou vindo morar aqui na cidade depois de adulto. Mas ele vai contar um pouquinho dessa história para nós. Vamos assistir? Meu nome é Aníbal Garcia, tenho 75 anos de idade. Nasci e me criei trabalhando no sítio. Nós tínhamos um sítio em Valentim, perto do Mato Queimado, perto da Roça Velha, onde nós criamos trabalhando na roça com meus irmãos, meus pais. E na época era a região inteira trabalhava com plantações, com criações, e o povo trabalhava no sistema mutirão, época de apuro de serviço, um ajudava o outro, depois o outro ajudava o outro, e assim por diante, né? Existia, por exemplo, muita união no povo, muita cordialidade. Eu vi só todo mundo vizinho, 20 quilômetros de distância, todo mundo era conhecido, né? E todo mundo trabalhava com o mesmo sistema, e quase todo mundo tinha suas terras, suas criações, suas formas de trabalhar, né? E o progresso de cada um, você dependia de si mesmo, porque você era dono da tua vida. Da forma que você gerenciava, o teu progresso era teu, né? E assim foi nosso sistema, a forma de trabalhar era isso. E o bom é que tinha muita liberdade, tinha a natureza, muitos lugares lindos, todos sítios muito bem formados, né? E assim foi. No ano de 1975 entrou a planta de pino, e aí parou tudo lá, as plantações de lavoura parou tudo. E muita gente foi para plantações de pinos, e outros ficaram até desanimados e pararam. Já não poderia ter criação solta conforme nós tínhamos. E aí nós optamos por vender nossas terras e vir embora para a cidade, colocar nossos filhos na escola. Então, ali também com o seu Aníbal, a gente consegue ver o quanto que ele aprecia o lugar onde ele morou e como ele gosta do distrito de Itaiacoca. As nossas atividades agora.
Anotando lá agora Itaiacoca, as palavras-chave sobre Itaiacoca. Acredito eu que de Itaiacoca deve estar vindo muita coisa à cabeça de vocês, não é mesmo? Vamos lá então. O que nos remete a Itaiacoca? O talco. Por isso que a rodovia recebe aquele nome de rodovia do talco, devido às minas de talco que tem lá em Itaiacoca. O que mais? O buraco do padre, uma beleza natural. Muito conhecida tanto aqui em Ponta Grossa quanto na região dos Campos Gerais. E o reflorestamento. Quem já teve a oportunidade de passar lá por Itaiacoca, e mesmo quem mora lá, sabe que durante o caminho lá nas estradas a gente observa muitas áreas de reflorestamento. E agora o nosso outro distrito, distrito de Guaragi. Situa-se aproximadamente a 32 quilômetros do perímetro urbano. O seu nome se dá pela localização geográfica dos rios Guaraúna e Tibagi. Para quem não sabe, Guaragi ele já foi um município. Isso há bastante tempo atrás, ele se chamava município de Entre Rios, justamente por essa localização entre os dois rios. Mas daí o município acabou entrando em decadência, muitas pessoas acabaram indo embora, até que ele se tornou distrito de Ponta Grossa e daí recebeu o nome de Guaragi, Guá de Guaraúna e Gi de Tibagi. As localidades de Guaragi: Caminho Grande, Faxinal Grande, Rincão da Laje, Roxo Rois, Tabuleiro, Vila Rural, Santa Cruz, Sutil e entre outras. Santa Cruz é conhecido como a colônia dos russos. Lá ainda vivem pessoas que são descendentes de russos. E Sutil é uma colônia que a gente diz que é remanescente de quilombo. Para que vocês entendam melhor o que é quilombo. É um grupo assim formado por escravos lá do tempo da escravidão. Quando eles fugiam, eles precisavam se esconder em algum lugar seguro. Então eles montavam essas comunidades e davam o nome de quilombo. Então as famílias que moram lá na colônia Sutil nos dias de hoje são descendentes desses escravos. E a economia de Guaragi? A agricultura ali com plantação de soja, de milho. E eu trouxe aqui para vocês, né, algumas verduras, hortaliças, que grande parte da produção dos supermercados de Ponta Grossa vem das propriedades lá do distrito de Guaragi. E é eles que abastecem as frutas e hortaliças dos supermercados. Gado leiteiro, também outra atividade bem importante. Há dezenas de leiteiria lá no distrito de Guaragi e esse leite é vendido para algumas indústrias aqui da nossa região. Então, como vocês estão vendo aqui, eu trouxe aqui alguns derivados do leite de algumas marcas. Então, se vocês têm lá na casa de vocês alguns produtos com essas marcas, pode ser que o leite tenha vindo de alguma vaquinha lá do Guaragi. Essa menina bonita aqui da foto é uma aluna que estuda lá na Escola Maria Elvira. Madeireira, a indústria madeireira lá, ela produz para exportação. O que é exportar? É quando manda de um país para o outro. Então a madeira é produzida ali no distrito de Guaragi e é exportada para o México, para os Estados Unidos e também o consumo aqui dentro da nossa região. Muitas famílias que moram lá em Guaragi trabalham na madeireira. Reflorestamento, justamente pela atividade madeireira, as áreas de reflorestamento também com pinos e eucalipto. Indústria, lá em Guaragi nós temos uma indústria, acredito eu que o papai e a mamãe aí conhecem essa marca de cerveja. Lá em Guaragi então tem uma cervejaria, uma indústria de cerveja artesanal. E a Fonte do Bicão. A Fonte do Bicão é uma beleza natural lá de Guaragi. As pessoas que moram lá em Guaragi costumam dizer um ditado: quem beber água da Fonte do Bicão não ficará longe de Guaragi por muito tempo não. Então se você for até Guaragi tomar um pouquinho da água do Bicão, quer dizer que um dia você ainda vai voltar lá. A primeira imagem lá é uma imagem mais antiga, de 1970 mais ou menos, onde a Fonte do Bicão tinha bastante água,
Por isso até ela recebeu esse nome de fonte. Mas com o passar do tempo, pelo aumento da população, a questão da agricultura, da irrigação, acredita-se que por esse motivo, hoje a fonte ainda existe, mas com uma quantidade menor de água. Nós vamos ver agora a aluna Natália, do 4º ano da Escola Maria Elvira, que ela vai declamar uma poesia que se chama Lava Pés no Bicão. Vamos assistir? Lava Pés no Bicão, Licurgo Negrão. Uma das histórias do Bicão é a crendice do Lava Pés. Guaragi tem uma fonte denominada Bicão. É ali, não tem quem conte, que a história tem tradição. Pois foi ali, nesta fonte, na clareira do sertão, de uma pousada de fronte, que nasceu a povoação. Mas, de uma história da fonte, que chama sempre a atenção. Aparece que é a ponte, que a história é pura invenção. Seja mesmo invencionice, vamos as histórias contar, pois tem pinta de crendice certas coisas do lugar. Todo campeiro azarado que tenha bom coração, do azar fica curado, lavando os pés no bicão. Não é dia apropriado para lavar pés no bicão, mas o dia mais acertado é o dia de São João. Muito bem, Natália. Então, como a poesia ali fala, o lava-pés do bicão é uma crendice. Quer dizer que aquela pessoa que é meio azarada, se for lá na fonte do bicão e lavar os pés, o seu azar vai passar. E existem outras poesias sobre a fonte do bicão, porque como é um lugar bonito, inspira as pessoas em escrever poesias. A estação ferroviária Entre Rios. Então, como eu falei, Guaragi já foi município de Entre Rios. E lá naquela época, as ferrovias eram ativas, ou seja, era de transporte de pessoas. Os trens carregavam pessoas de um lugar para o outro. A ferrovia que passa por ali é a São Paulo-Rio Grande. Então, contam as pessoas mais antigas lá do Guaragi que a estação era o lugar de passeio deles. Então, as pessoas iam lá para ver quem descia do trem, quem embarcava no trem e até para achar um namorado também. Então, era um lugar bem movimentado. Aí, com o final das ferrovias, hoje o trem até passa por ali, mas só transportando cargas, a estação ficou esquecida. Ela chegou até a ser depredada. Mas, alguns anos atrás, a prefeitura fez uma reforma na estação e hoje ela é um patrimônio histórico de Guaragi. Para quem viu ano passado na televisão ou até teve a oportunidade de fazer o passeio da Maria Fumaça, o trem saía ali do bairro do Caracará e ia com destino à estação lá no distrito de Guaragi. E a escola? Os alunos de Guaragi estudam na Escola Municipal Professora Maria Elvira Justus Schmidt. É a única escola municipal que tem no distrito, então atende as crianças de lá. E eu trouxe essa imagem aqui da horta, os alunos trabalhando na horta, porque é uma atividade diferente que eles praticam lá, e a horta de lá é muito bonita porque ela tem um diferencial. Ela é feita no pneu de trator. Então, os pneus são doados pelos próprios alunos, pela comunidade, e o plantio é feito dentro do pneu. É uma horta bem diversificada. E daí, quando nós estamos em algum lugar, nós temos um ponto de referência, não é mesmo? Lá na aula dos bairros, vocês devem ter visto sobre isso. No bairro de vocês tem um ponto de referência, um supermercado, uma loja, e em Guaragi também tem. Com certeza o papai, a mamãe ou a vovó de vocês deve já ter ouvido falar nesse ponto de referência do Guaragi, mesmo sem conhecer o lugar. Mas o ponto de referência lá é uma pessoa, que é esse senhor aqui, o seu Leonardo Matias, conhecido como Pelé. E lá ele tem o Bar do Pelé, que fica na rodovia que passa ali pelo Guaragi. As crianças da Escola Maria Elvira já devem ter ido lá no Pelé, não é mesmo? Para ouvir uma boa história, para comprar um doce. E ele também vende um prato muito conhecido lá, que é a porção de lambari. Nós vamos ver agora o vídeo da dona Ana Antoniacomi, que é uma senhora que vive há muitos anos lá no Guaragi, e ela também vai contar para nós como é viver nesse lugar.
Meu nome é Ana Antoniakovi, tenho 86 anos, moro aí em Guaragi há 65 anos, criei meus filhos, amo muito esse lugar, tenho meu jardim, minha horta e acho que aqui é o paraíso. Obrigada, vó Ana, por participar da nossa aula. Então, a dona Ana, ela é da família Antoniakovi, que é uma das famílias tradicionais do distrito de Guaragi. Os alunos aí da escola Maria Elvira sabem bem o que a professora está dizendo, pois lá na escola nós temos professores e alunos que pertencem a essa família. E as nossas anotações agora sobre o Guaragi. Vamos lá. Põe no caderno lá Guaragi e vamos pensar nas palavras-chave que estão vindo à nossa cabeça. O que será que nos lembra Guaragi? O gado leiteiro, uma atividade econômica importante, pois abastece aí grande parte das indústrias aqui da região. A fonte do Bicão, a beleza natural conhecida de lá. E o Bar do Pelé, o ponto de referência lá de Guaragi. Vamos anotar? Muito bem. Agora eu vou fazer uma atividade também de perguntas, adivinhas, para ver se vocês realmente prestaram atenção na nossa aula sobre os distritos. A primeira pergunta. O distrito de Uvaia inicialmente era conhecido como distrito de Colcha ou distrito de Conchas? Ah, teve gente aí que já respondeu, já ouvi. Muito bem, distrito de Conchas. Próxima pergunta. Qual destes pássaros dá nome a um dos distritos? Distrito de Tucano ou distrito de Periquitos? Muito bem, Periquitos. O próximo. Itaiacoca tem parte de sua economia baseada na extração de talco ou carvão? Muito bem para quem respondeu, talco. E a outra? O distrito de Guaragi tem uma beleza natural, conhecida como fonte do... Ah, tem aluno lá do Guaragi que já está respondendo que eu estou ouvindo. Fonte do Picão ou fonte do Bicão? Muito bem para quem acertou. Fonte do Bicão. Isso mesmo. E a atividade que eu deixo hoje seria para os alunos que moram em todas essas localidades que nós conhecemos. Eu convido aos alunos que moram nos distritos a enviarem fotos, imagens da sua localidade para o WhatsApp do programa. Pode colocar o nome do aluno, a escola, a localidade, que na medida do possível isso será mostrado no programa. Só para lembrar o número, não é mesmo? É 42-9165-8345. E esse foi o nosso passeio através de imagens, conhecendo as belezas dos distritos de Ponta Grossa, que são importantes para a nossa cidade, pois eles movimentam a economia tanto do nosso município quanto da nossa região. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso passeio e até a próxima. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silmara e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de ciências da natureza. Enquanto eu cumprimento as professoras, eu quero que vocês deem uma corridinha lá onde ficam os materiais de vocês. Pegue lápis, borracha e o caderno. Não esqueçam que bons cientistas fazem anotações. Então eu vou esperar vocês aqui enquanto vocês vão lá buscar. Enquanto isso, eu quero mandar um super beijo para todas as professoras da rede municipal e também para o grupo de pesquisa de aula, que foi quem colaborou para a organização dessa aula de hoje. E daí, já voltou? Tá aí com o teu material? Então vamos continuar, vamos começar a nossa aula? Então, para nós começarmos, vamos lembrar daquelas 3 palavrinhas que um bom cientista precisa conhecer?
então vamos lá. Conhecimento, experiência e investigação. O conhecimento nós aprendemos desde que nós vamos adquirindo desde que nós nascemos. As experiências, a gente vai para comprovar tudo aquilo que nós aprendemos. E a investigação é a forma que a gente vai no dia a dia comprovando tudo isso. Então, um bom cientista sempre usa essas 3 palavrinhas. Bom, a professora Fabiane deixou uma tarefinha para vocês na aula passada. Vocês lembram dessa tarefinha? Então vamos lá pegar a folhinha para a gente corrigir essa tarefa. Então, vamos corrigir a tarefa. Observe a figura e numere seguindo a ordem das etapas de tratamento. Vocês lembram quais são as etapas de tratamento? Então, as etapas de tratamento nós vamos retomar aqui. Lembram dessa maquete que a professora Fabiane trabalhou com vocês? Então, nós vamos rever ela. Lembram lá que a água, ela está em rios ou em represas? Então, é a primeira fase aqui. Então, ela está num rio ou está em uma represa. E aí, o que vai acontecer? Por grandes tubos, a água é captada. Então, acontece a captação. Essa é a primeira etapa, né? As bombas levam por grandes tubos, né, a água até a empresa que faz o tratamento. Nesse primeiro tanque, esses tanques são grandes tanques que parecem piscinas. A sujeira vai juntando, vai ficando toda juntinha. É colocado um produto químico, porque a água vai chegando suja. Então, toda essa sujeira vai juntando, vai formando flocos. Acontece aqui a floculação, tá? Vamos falar com a professora? Floculação. Essa é a segunda etapa do processo. Depois disso, o que vai acontecer? A sujeira, a água vai para um outro tanque, onde a sujeira vai ficar lá embaixo e a água vai ficar por cima, né? Mas a água ainda não está limpa. Esse processo se chama decantação. Vamos falar com a professora? Vamos lá. Decantação. Então, quando a sujeira vai para baixo da piscina e a água, né, do tanque, e a água vai ficar por cima. Depois disso, a água vai passar por outro grande tubo, outro cano e vai para um outro tanque. Ali vai acontecer o quê? A água vai ser filtrada, vai acontecer a filtração. Vamos falar junto com a professora? Filtração. Nesse tanque vai ter cascalhos, carvão, areia, porque ele é um grande filtro. Igual, sabem aqueles filtros que tem na casa das avós? Os filtros grandes de barro? É parecido com esse, só que esse daqui é muito grande. Depois disso, a água vai para ela já vai estar limpa, só que ainda não está própria para beber. Então, ela vai para um outro tanque, onde ela vai receber flúor e cloro, né? Aí vai acontecer o processo de cloração ou fluoretação, tá? Vai ser esse processo que vai acontecer aqui nesse último tanque. Agora a água já está preparada, porque aqui tudo que tinha de micro-organismos que poderia fazer mal para os seres vivos, ou para os seres humanos, o que vai acontecer? Vai acabar, a água está própria para consumo. Aí a água vai ser armazenada. Quando ela é armazenada, depois disso ela vai para onde? Vai para as nossas casas. Então, e aqui terminamos o nosso processo, né? Aí a água vai chegar limpinha na nossa casa para nós podermos consumi-la, tá? Então, vamos retomar a nossa tarefa agora? Então, vamos lá. Então, nós já sabemos as etapas, né? Captação, floculação, decantação, filtração, cloretação ou fluoretação
e armazenamento no reservatório, e do reservatório vai para as casas, vai para a distribuição. Vamos ver se vocês marcaram as respostas certas? Então lá, as impurezas da água vão para o fundo do tanque. Então, quando que as impurezas da água vão para o fundo do tanque? Quando acontece a decantação, tá? O processo é o número 3. Em seguida, ela recebe cloro para matar os micróbios e flúor para proteger os dentes. É lá no quinto, né? O quinto processo que acontece. Então, número 5. Depois, a bomba retira a água dos rios. Vocês lembram lá no início que fala que as águas estão nos rios ou estão em represas e daí as bombas tiram e passam por grandes canos? O que acontece? É a primeira etapa do processo. Depois, a água é enviada para outro tanque onde passa por filtros. Lembram lá que é quando a água vai ser filtrada? Qual é o número dessa etapa? Número 4. Depois, a água vai para um tanque onde recebe produtos para agrupar a sujeira. Lembram que a sujeira vai formando flocos? Qual é essa etapa? É a etapa número 2. E por último, a água sai tratada, vai para um reservatório, passa por canos e chega até as nossas casas. É a última etapa do processo, né? Então é a etapa 6. Todo mundo marcou esses números aqui? Muito bem. Viu como vocês são espertos? E quem não acertou vai corrigir, vai fazer bem certinho, vai arrumar para depois estar mostrando para sua professora. Bom, a professora já conversou com vocês sobre o tratamento da água, mas a professora Fabiana também trabalhou outras atividades, outros conteúdos com vocês também. Então, o primeiro foi o tratamento da água. Aí depois ela falou sobre as doenças causadas pela água contaminada. Vocês lembram sobre as doenças? Quais eram as doenças que a professora Fabiane trabalhou? Então vamos lá, vamos retomar. A primeira era a ascaridíase. Desculpe, a professora se enrolou para falar. Que é também chamada de lombriga. O que acontece? A pessoa toma água contaminada e o que vai acontecer? A pessoa vai ficar doente, vai criar vermes, né, dentro da barriga. Então, esses vermes se chamam lombrigas ou ascaridíase. Depois, a professora Fabiane também falou sobre uma outra doença chamada esquistossomose. Vocês lembram da esquistossomose? Ela também é chamada de doença do caramujo ou barriga d'água, que é aquela doença que deixa a pessoa com aquele barrigão, mas não é um barrigão de grávida, não, nem um barrigão de gordinho, é um barrigão mesmo por causa da doença, né? Ela é causada por um protozoário. Depois, a outra doença que a professora falou é a leptospirose. O que acontece com a leptospirose? É uma doença que as pessoas acabam adquirindo, principalmente em épocas de enchente, porque o rato vai na água e faz xixi, e aquela água fica contaminada, e daí a pessoa fica doente também. A professora também falou sobre algumas doenças que o bichinho usa a água para ele acabar ali estar se reproduzindo, aumentando sua quantidade. Mas não quer dizer que a água que deixa a pessoa doente, mas sim o bichinho que vai picar depois. Uma delas é a dengue. Vocês lembram? A professora Fabiane falou sobre ela e a professora Kelly já tinha conversado com vocês sobre ela. Então, o mosquitinho ele bota ali perto da água, os ovinhos dele se transformam em larvas e depois ele sai voando por aí para picar as outras pessoas. Vocês lembram disso?
mas não quer dizer que a água é que transmite a dengue para as pessoas, mas sim o mosquitinho, tá? Bom, já falamos do tratamento da água, já falamos das doenças, né, da água contaminada. Agora vamos falar um pouquinho assim sobre o saneamento básico. Então, o que é o saneamento básico? O saneamento básico é um conjunto de serviços. São 3 serviços. Quais são eles? O primeiro é o tratamento da água, né? Que nós já conversamos aqui, né? A empresa que faz o tratamento da água e do esgoto aqui no nosso município é a Sanepar, tá? Então, eles que vão fazer esse tratamento da água e do esgoto. Então, a professora já falou o segundo serviço que eles fazem, que é o qual? O tratamento do esgoto. Vocês lembram lá que nas aulas foi falado que não se pode jogar os dejetos, o esgoto da casa em qualquer lugar? Então, porque ele precisa ser feito um tratamento para depois ele ser jogado fora. E por último, a coleta de lixo, né? Que eles passam recolhendo os lixos da frente das nossas casas. Aqui em Ponta Grossa é a Ponta Grossa Ambiental que faz esse trabalho, tá? Bom, nós já falamos sobre as aulas que a professora Fabiane trabalhou com vocês, né, na aula passada. Agora, a professora vai mostrar para vocês, nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que é muito importante. Vocês viram que faz alguns dias que nós estamos conversando a respeito da água? Então, hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre ela também. Então, vamos ver qual é o objetivo da nossa aula. Primeiro, vamos ver qual é a pergunta que nós vamos trabalhar hoje. Vamos ver qual é a nossa pergunta do dia. Como acontece a chuva? Vocês sabem como que a chuva acontece no ambiente, na natureza? Então, eu vou esperar que vocês me mandem as respostas. Mandem para a professora as respostas que eu já vou ler aqui para vocês. Vamos lá, vamos lá. Nossa, mas está vindo uma chuva de respostas. O que é isso? Vou precisar me proteger? Então, vamos lá, pessoal. Quais são as respostas? Eu só vou pôr algumas aqui na tela para vocês, porque está vindo muita chuva. Então, vamos lá. A primeira resposta, vamos lá. Ah, meu Deus, olha a resposta. Não sei porque a professora não explicou, mas espera aí que nós já vamos ver qual é essa resposta. Vocês já vão aprender. Próxima. Dos rios. Será que a chuva vem dos rios? Vamos lá, próxima. O sol esquenta a água, aí a água evapora e forma as nuvens e aí chove. Opa! Será que é isso que acontece? Vamos ver. As nuvens aparecem e chove. Será? Vamos ver. O céu fica muito carregado e tem que soltar água. Vamos descobrir tudo isso, né? Se realmente é isso que acontece. Então, para nós começarmos, né, falar assim da chuva mesmo, a professora vai fazer uma experiência com vocês, tá? Eu vou começar a experiência agora e depois a professora vai retomar, porque nós vamos precisar de um tempo. Então, para a nossa experiência, nós vamos precisar de uma tigela, né? A professora não trouxe uma tigela tão grande, tá? A professora trouxe uma tigela um pouco menor aqui, não é tão grande. Um pouco de água quente, uma tigela menor, água quente. Como nós vamos usar água quente, vocês precisam que o adulto esteja junto, não esqueçam disso. Corante e gelo.
Então, vamos lá. A professora vai pôr algumas gotinhas de corante aqui dentro. Vocês podem usar a cor que vocês tiverem em casa. Tá? Ou qualquer outra coisa que deixe a água colorida, não precisa ser exatamente o corante, tá? Depois, a professora vai pôr a água quente aqui dentro. E dentro da água quente, eu vou pôr a outra tigelinha. Agora, eu vou cobrir com o plástico filme, que é aquele plástico que as mães usam na cozinha. E vou colocar umas pedrinhas de gelo aqui. Vocês já vão ver o porquê de tudo isso. A professora já vai explicar o porquê. Enquanto nós esperamos, né, o resultado da nossa experiência, a professora vai fazer a leitura de um livro para vocês. E eu espero que vocês gostem. O livro que a professora trouxe hoje se chama A Gotinha Plim Plim. Tá? Quem escreveu esse livro foi Jerusa Rodrigues Pinto e quem fez as ilustrações foi Hugo Matos da Silva. Então, A Gotinha Plim Plim. Olhem lá que bonitinha que a gotinha Plim Plim é. Tá até de lacinho vermelho, né? Então, vamos lá. Era uma vez uma gotinha de chuva chamada Plim Plim. Ela vivia no céu junto com outras gotinhas numa nuvem. Como era gostoso viver ali! Certo dia o tempo mudou de repente. Um vento muito frio soprou forte e as gotinhas começaram a cair em forma de chuva. Só a gotinha Plim Plim não quis ir para a terra. Ela queria ficar sempre vivendo no céu. Então o vento soprou com mais força, sacudindo a nuvem. E lá se foi a gotinha. Então olhem lá, as gotinhas vivendo lá no céu. O vento soprou com mais força. Aí a gotinha Plim Plim caiu. Plim Plim veio descendo bem de mansinho e foi cair num jardim bem em cima de uma linda roseira. Plim Plim achou uma delícia ficar ali, escorregando entre aquelas pétalas tão macias e aveludadas. A gotinha nem ficou mais com saudade de quando morava naquela nuvem no céu. Então olhem lá, a gotinha Plim Plim está descendo bem de mansinho e caiu em cima da rosa. Plim Plim brincou tanto que a rosa, sentindo cócegas, começou a rir sem parar. Quem está rindo assim? Perguntou a gotinha admirada. Sou eu, a rosa vermelha. Ah, muito prazer, eu sou a gotinha Plim Plim. Olhem lá a gotinha Plim Plim conversando com a rosa vermelha. A rosa vermelha continuou. Que bom que vocês chegaram. Estávamos morrendo de sede e gostamos muito quando caiu essa chuvinha tão gostosa. Fico muito alegre em poder ajudar as flores desse jardim, disse Plim Plim. Você e suas amigas são muito importantes, pois são necessárias à vida de todas as plantas aqui na terra. Olhem lá as duas conversando, olhem lá as outras gotinhas caindo também. Olha que bonito esse jardim cheio de flores.
Plim Plim ficou tão feliz, sorrindo de felicidade, ela escorregou e caiu perto da raiz. E a gotinha foi descendo, descendo bem devagar e viu uma forma muito estranha. Plim Plim, muito curiosa, perguntou: quem é você? Ah, eu sou a raiz que sustenta a planta. Retiro do solo os minerais que alimentam. Que interessante! Eu estou conhecendo tanta coisa. E a raiz continuou: é com a sua ajuda, que molhando a terra, que eu consigo fazer o meu trabalho. Olha lá, a Plim Plim conversando com a raiz. Olha lá qual é o formato da raiz, né? No dia seguinte, o sol apareceu tão forte que atraiu todas as gotinhas que foram subindo em forma de fumacinha chamada evaporação. E formaram outra nuvem de chuva para recomeçar tudo outra vez. A gotinha Plim Plim então percebeu que havia passado pelo ciclo da água. Então olhem lá, o sol outra vez aqui aqueceu, né? E as águas evaporaram e outra vez as gotinhas de água subiram para o céu, formando outra vez as nuvens de chuva. E terminamos a nossa história. Então, vamos pensar, o que será que tem a ver a nossa história da gotinha Plim Plim com a nossa experiência de hoje? Deixa a professora dar uma sondadinha para ver se a nossa experiência já está quase pronta. Vamos ver, vamos ver. Quase pronta. Então vejam, vocês lembram que a água, né, a gotinha Plim Plim estava lá no céu e o que que ela fez, né? Ela ia descer em forma de chuva. Esse é o nosso ciclo hidrológico. Vamos entender ele melhor e depois a professora vai retomar a nossa experiência, tá bom? Então vamos lá. A professora trouxe aqui um cartaz e nós vamos montar esse cartaz, né? Então nós temos aqui uma paisagem. Então nessa paisagem nós temos uma cachoeira, temos um rio, montanhas, um céu azul, né? Aqui tem uma casinha, se tem uma casinha é sinal que tem pessoas, né, morando ali. Tem árvores, plantas. Então veja, tudo que tem, né, num ambiente. O que que vai acontecer? O sol muito quente, ele vai fazer o quê? Ele vai aquecer a água, né? A água da cachoeira, a água dos rios, a água que tem no meio, né? Embaixo da terra, que são as águas dos lençóis subterrâneos, né? Os lençóis subterrâneos de água. Ele vai aquecer com os seus raios de sol. Então ele lança os seus raios de sol aqui para a terra. Toda a água que tem no nosso planeta, ele se aquece e ele sobe em forma de vapor, né? Ele evapora. E não é só a água dos rios, dos mares, dos lagos, mas também a água dos seres vivos. Vocês já viram quando vocês ficaram correndo lá no sol, né, que estavam com muito calor e começaram a transpirar? Essa transpiração também sobe o vapor de água, né? Esse líquido porque nós temos o nosso corpo formado por água, né? 70% do nosso corpo é formado por água. Então, esse líquido também ele evapora. Depois, o que vai acontecer? Lembram que a gotinha Plim Plim, ela estava lá no céu e lá no céu tinha, né, era mais frio, tinha aquele vento que gelava. Assim como aqui na nossa experiência que nós estamos fazendo. Lembra que a professora colocou aqui o plástico filme? Para que é esse plástico filme? Ele representa a camada da atmosfera e lá é mais gelado,
Por isso que a professora colocou aqui as pedrinhas de gelo, tá? Aí o que que aconteceu? Tá aqui, ela chega lá em cima, como é mais frio, ela vai se condensando, todo aquele vapor de água vai se condensando, né? E vai formando nuvens. Então ela subiu, formou as nuvens, que se chama condensação. O que que é condensação? É o juntar, estar junto ali as gotículas, né? Ela vai se formando essas nuvens. Aí o que que vai acontecer? Essa nuvem vai ficando pesada, muito carregada de água. E quando ela está muito carregada, ela vai precipitar. Precipitar? Isso mesmo, vai acontecer a precipitação, que é o quê? A chuva caindo. E daí essa chuva que vai caindo, ela vai voltar para onde? Vai voltar para a terra, vai voltar para o mar, para os oceanos, igual a gotinha Plim Plim fez. Vocês lembram lá da nossa história? Que a gotinha Plim Plim veio para a terra e daí ela estava lá ajudando as plantas? Então, nessa precipitação, o que que aconteceu? Desceu, caiu toda a água aqui e ela... Lembram que a gotinha Plim Plim, ela entrou na terra, ela se infiltrou na terra até que ela chegou em uma raiz? Quando a água ela é sugada pela terra, acontece a infiltração. Na infiltração, além da água ir, né, ali para as raízes das plantas, ela também vai para os lençóis subterrâneos de água, né? E aqui... a água voltando para o lugar dela, o que que vai acontecer? Ela está preparada para acontecer novamente esse ciclo. Que ciclo que é mesmo? É o ciclo da água ou ciclo hidrológico, tá? Vamos retomar a nossa experiência? Deixa eu ver... Bom, a professora vai mostrar para vocês aqui o que foi que aconteceu. Então, ó, vocês lembram que a professora colocou aqui a água com o corante? Então, a água com o corante azul. E a água estava quente. O que que aconteceu? A água subiu, evaporou. Lá em cima ela se encontrou com a camada de plástico filme, que ela estava gelada, né, por causa do gelo. Opa, caiu o gelo aqui dentro. Vamos pôr aqui para dentro também, que daí assim a professora não faz tanta bagunça. E aqui, quero ver se vocês vão conseguir enxergar. Tem pouquinho, mas dá para vocês perceberem o que a professora queria explicar para vocês. Dentro dessa tigelinha, ó, tem lá um pouquinho de água, que foi o quê? Vocês estão conseguindo ver? Ó, tem um pouquinho de água, que essa água, ela voltou da evaporação daquela água azul que estava ali, daquela água quente que estava ali. Só que vocês viram que ela não voltou azul? Por que será? Porque toda vez que a água faz esse processo de evaporar, ela não carrega nenhum tipo de impurezas e de micro-organismos, ela não carrega junto nada disso, tá? Por isso que ela volta assim, incolor. Tá? Então, essa foi a nossa experiência. Agora... né? Nós já conversamos sobre o ciclo, né? A professora já mostrou a gotinha Plim Plim, já fizemos a experiência, já montamos o nosso cartaz. Agora, vamos voltar lá para as nossas perguntas, para as perguntas para as respostas que vocês mandaram para mim? Vamos lá. Agora eu não vou usar o guarda-chuva, tá bom? Não vou usar o guarda-chuva, porque nós já vamos, né? Aqui nós já fizemos o cartaz, lembram? Que nós já usamos esse cartaz.
Ah, pessoal, então veja, vamos definir o que é ciclo hidrológico. Então, para ficar mais fácil, a gente vai chamar de ciclo da água, mas é a mesma coisa. Então, o que é o ciclo hidrológico? Ele é o movimento contínuo da água na natureza. Tá? Então, esse movimento, né, que faz com que a água seja renovada na natureza, se chama ciclo hidrológico. Veja, se nós não tivéssemos esse movimento na natureza da água, o que aconteceria? A água acabaria, simplesmente, de uma hora para outra. Nós sabemos que nós precisamos cuidar, fazer o uso consciente, né, o consumo consciente da água, mas se não existisse esse ciclo, esse renovar, né, esse sobe e desce da água, ele acabaria de uma hora para outra, né? Então, por isso, da importância do ciclo da água na nossa natureza. Então, vamos voltar às hipóteses agora? Então, qual era a mesma pergunta? Qual a importância do ciclo hidrológico? Então, a primeira resposta foi: não sei porque a professora não explicou ainda, mas eu tenho certeza que agora você tá craque e consegue explicar tudinho para mim, né? Se eu perguntar, se eu for aí na tua casa te visitar, você vai saber me contar o que é o ciclo hidrológico, né? A próxima, dos rios. O ciclo hidrológico, a chuva, ela vem dos rios? Ela vem dos rios também. Lembram lá no cartaz que nós montamos? O que aconteceu? O sol aquece, né, a água dos rios, mares, né, de tudo, onde tem líquido, né, onde tem água, o sol aquece e essa água evapora, inclusive dos rios. A próxima. Olha aqui, essa aqui está completando a resposta do coleguinha anterior. O sol esquenta a água, aí a água evapora e forma as nuvens. Aí chove. Então, vocês lembram como se chama aquele formar as nuvens? A água vai fazer o quê? Ela vai se condensar e daí forma as nuvens, né? Quando ela forma as nuvens, a água já está em estado líquido, né? Já está em gotículas e daí o que vai acontecer? Ela vai ficar pesada e ela vai chover. A outra hipótese, né? A outra resposta que vocês deram. As nuvens aparecem e chove. No céu, sempre que vai chover, o que acontece? As nuvens aparecem, realmente, né? Porque é aquela condensação, né, do vapor da água que vai aparecer lá no céu. E quando ela fica carregada, que ela fica mais escura, né, é aí que acontece a chuva. Ela vai cair de volta no estado líquido. Só uma coisinha que a professora não falou ali para vocês. Quando está muito frio, a água, ela às vezes pode cair em outra forma, não em forma no estado líquido. Ela também pode cair em forma de granizo. Vocês sabem o que é granizo? O granizo é aquelas pedrinhas de gelo. Vocês já viram quando cai aquelas pedrinhas de gelo e a gente diz assim: nossa mãe, tá chovendo pedra! Então, essa chuva de granizo acontece quando a temperatura está muito fria lá em cima no céu e está muito carregado, e o que acontece? O granizo cai. Outra coisa que cai lá do céu e que também é, né, ocasionado pela temperatura, né, quando está muito frio, mas também foi a água que evaporou, é a neve, né? Quando está muito, muito frio, o que acontece? A neve cai, né? A neve é o quê? É a água em forma de flocos, né? Pequenos flocos. Então, é aí que acontece a neve, tá? O céu fica muito carregado e tem que soltar água. Acontece isso no nosso ciclo da água, né? No nosso ciclo hidrológico, acontece, né? O céu ele fica muito carregado, as nuvens ficam cheias de água. Quando ela não suporta mais, o que acontece? Ela cai e ela volta para a natureza, né? E não dá para a gente esquecer que a água sobe, quando ela sobe no estado de vapor, ela não carrega micro-organismos, não carrega sujeira, não carrega nada, é a água pura quem sobe, tá?
Lá no começo da aula, a professora ia falar para vocês, mas esqueceu. A professora também esquece, sabia? Então, nós tínhamos um objetivo para esta aula, que era o qual? Conhecer o ciclo hidrológico na natureza. Lembram que a professora falou o que é ciclo hidrológico? Nada mais é do que ciclo da água, né? E me contem, vamos pensar. Vamos lá, criançada. Vamos pensar. Nós conhecemos o ciclo hidrológico hoje na nossa aula? Então, nós aprendemos esse conteúdo, nós aprendemos esse objeto de estudo. Então, isso quer dizer que o nosso objetivo, foi cumprido, né? Mesmo que vocês não sabiam qual era o objetivo da aula, vocês ficaram super espertos e entenderam e viram que realmente vocês aprenderam. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? As professoras prepararam com muito carinho essa aula e espero que vocês tenham entendido, né? Então, a professora espera vocês numa próxima aula. Se cuidem e estudem bastante. Não esqueçam de fazer as atividades que as professoras e vocês estão encaminhando para as casas, né? É muito importante para vocês aprenderem e para o nosso cérebro ficar trabalhandinho, porque ele não pode parar, tá? Um beijão e até a próxima aula. Oi, criançada! Eu sou a Prof. Kelly. Estou aqui para contar sobre outra viagem no tempo. Quem sabe onde estou? Eu contei na outra aula. Isso! No Egito! O objetivo da aula de hoje é entender um pouco mais sobre a arte egípcia. Legal, não é mesmo? Eu não entendi nada. Eu acho que ela também não vai me entender. Tenho uma ideia. Vou usar um pouquinho do meu pozinho mágico. Lembram do pozinho? Olá! Quem é você? De onde vens? O que você deseja? Olha, deu certo! Ai. Ela está falando igual. O que aconteceu comigo? Por que eu estou falando desta forma? Eu usei dos meus poderes mágicos para permitir que você converse comigo. Como é seu nome? Eu sou a rainha Nefertiti, esposa do faraó Amenófis. O que você deseja mesmo? Eu estou desvendando um mistério com os meus alunos de como surgiu a arte. A minha primeira viagem foi um período antes, lá na pré-história. E agora eu estou aqui para conhecer um pouco mais da sua civilização. Você pode me ajudar? Mas claro, posso lhe ajudar sim, com toda certeza. Por onde você gostaria de começar? São tantas coisas, arquitetura, música, dança, pintura. Mas nós podíamos começar pela Esfinge. A Esfinge de Gizé, olha, ela é muito bonita mesmo. A Esfinge de Gizé, ela foi feita de uma pedra calcária, onde você pode observar que ela tem o corpo de leão e o seu rosto humano. E ela representa poder e sabedoria. Nossa, que legal! Gostei muito de aprender. E as pirâmides? Você pode me contar? Pirâmides? Isso! As que você passou
enquanto vinha para cá? Uhum. Que ficam à margem do rio Nilo? Isso! Olha, eu tenho aqui, eu trouxe lá do meu tempo, uma maquete de uma pirâmide. Maquete? Isso! O que significa isso? O que é isso? É uma miniatura de uma estrutura. Só que eu queria tanto abrir ela, eu não consigo. Quem sabe você usa o seu pó mágico? Faz uma magia? Boa ideia! Vamos tentar? Ai, vamos! Você me ajuda? Ai, ajudo! Ai, que emoção! Olha só o que nós temos aqui dentro. Esta é a tumba do faraó. É o seu túmulo. Na nossa cultura, os faraós são considerados representantes dos deuses aqui na Terra. Em sua base, temos tudo que envolve a vida do faraó, antes e depois da sua morte. Aquelas que você viu antes de chegar aqui. Sabe que você passou por algumas pirâmides? Então, são os túmulos dos faraós Kelpis, o pai, aí depois vem o faraó Kefri, que era o filho de Kelpis, e tem a de Miquerinos, o neto. Interessante, né? Cada uma foi construída no seu tempo, no período em que ele reinava. Interessante, né? Olha! Isso! Nós, egípcios, acreditamos que o espírito do rei permanecia no corpo. Sabia? O qual ele necessita de alguns cuidados especiais. Então, os corpos são mumificados. Você quer ver? Ai, eu quero! Claro! Vamos pedir licença, né? E vamos abrir o túmulo, então. Isso aqui é um sarcófago, onde eram colocados os faraós. Vamos tirar? Olha. Veja, esta é uma múmia de um faraó. Interessante, né? Me perdi lá. O processo de mumificação é assim: o corpo do faraó é cuidadosamente tratado com óleo e envolto em faixas para que não sofra desgastes do tempo. Então, são colocados em urnas especiais, o sarcófago, como você está vendo aqui. Além disso, o faraó é enterrado com tudo que vai precisar depois de sua morte, principalmente as escritas egípcias, os hieróglifos. Elas contam sua história, pois se o faraó despertar, ele poderá se lembrar de quem era. Ah, e é bom você contar para o seu povo que o formato da pirâmide é assim, ó. Vamos devolver aqui, né, a tampa do sarcófago e vamos fechar. O formato da pirâmide representa que a base onde está toda a história do faraó. E a ponta, assim, ó, ela faz assim, isso. Significa que a ligação de Deus, a ligação do faraó com os deuses do céu. Quanto mais importante a classe social de alguém, mais bem elaborado eram essas tumbas, esses sarcófagos, essas pirâmides, principalmente as suas pinturas. Veja aqui, vamos abrir novamente? Sim. Olha as pinturas, retratam o dia a dia do faraó e também essa vida religiosa dele pós a morte. E como eram feitas essas pinturas? Ah, deixa eu te falar uma coisa, que além das pinturas que você observou aqui nas pirâmides, as pinturas também eram feitas nos templos e nas casas. A nossa característica é algo bem simbólico, que segue padrões bem rígidos de representação. Um bom exemplo desses padrões é a lei da frontalidade. Lei da frontalidade? Da frontalidade. Veja aqui, eu acho que eu trouxe.
uma figura. Posso lhe ajudar? Pode. Na regra da frontalidade, nós pintamos o ser humano com a cabeça, membros inferiores e superiores virados para o lado, tipo de perfil. Mas os olhos e o tronco são virados para frente. Ah, e tanto o tamanho quanto a posição das figuras seguem um padrão da hierarquia, onde quanto mais importante uma pessoa é dentro do reino, maior ela representa na arte egípcia. Entendi. Vocês têm várias regras. E as cores? Seguem algum padrão? As cores são aplicadas em manchas uniformes e as tintas vêm direto da natureza, através de pó de minérios e substâncias orgânicas. O preto nós usamos para expressar a morte e a noite. O branco usamos para representar a verdade e a pureza. O amarelo é a eternidade. O verde representa vida e esperança. Temos o vermelho, que representa a energia junto ao poder. Ah, e o azul tão belo, que significa esse céu maravilhoso. E também o nosso grandioso Rio Nilo. Que legal! Muito bom conhecer tudo que você está me contando. E me conte uma coisa, e a música e a dança? Nós fazemos festas por aqui e nelas temos banquetes fartos com músicos, cantores e bailarinos animando o momento, pois acreditamos que servem de alimento para os deuses em nossas festividades religiosas. Olhe, eu trouxe algumas imagens dos instrumentos aqui. Eu reconheço, é isso mesmo. Sim, nós utilizamos as flautas, as harpas, o pandeiro, o tambor, entre outros tantos que nós utilizamos também, fora esses aí, tá? Ah, e eu trouxe outra arte do meu tempo para te mostrar, muito tempo depois da sua civilização. É uma animação onde as pinturas ganham vida, sons, movimentos. E como é uma animação, alguns instrumentos não pertencem a essa época. Aliás, nós temos em nossas mãos uma ferramenta espetacular que nos leva para muitos lugares sem sair de casa, pois é só pesquisar na internet. Por exemplo, música e dança egípcia, pintura egípcia, que até conseguimos fazer um passeio virtual no Egito. Muito interessante. Uhum. Então, crianças, sejam investigadores, pesquisem, busquem conhecimento e descubram como o nosso mundo é belo, enorme e cheio de cultura e arte. Claro, eu sei que nem todos possuem essas facilidades e para isso existem os livros e nossas aulas e viagens por aqui. Mas chega de papo agora, deixa eu lhe mostrar essa animação que lhe falei. Vamos ver?
interessante. Que bom que gostou! Como aprendemos muito nessa aula de hoje. Obrigada por me apresentar a sua civilização, a sua cultura e arte. Com essa conversa de hoje, eu e meus alunos aprendemos muito. Mas meu tempo está acabando e eu preciso voltar. Você quer deixar um recadinho para os humanos do futuro? Ah, sim, claro. Aprendam com o passado. Cuidem e valorizem a nossa história. Viva o seu presente. Cuide-se e acredite em seu futuro. Agora eu preciso me retirar. Obrigada, minha nova amiga. Eu preciso ir para o meu repouso, meu descanso de beleza. Tchau, amiga! Uau, que legal! Vamos fazer um resumo do que aprendemos hoje? Conhecemos a importância da arte egípcia para o desenvolvimento da arquitetura, a importância da pintura nas paredes das pirâmides, templos e casa dos mais nobres, a lei da frontalidade e a função religiosa da música e da dança. Legal, não é mesmo? Estou animada para a próxima viagem. Para qual período será que vamos para continuar nossa investigação sobre a arte? Vou deixar essa pergunta para vocês pensarem. Abraços e até a próxima! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo e mostre para sua família e seus amigos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!